Voltamos agora com Saúde para Todos, com o Dr. Fabrício. Dr. Fabrício, queria saber um pouquinho sobre as mulheres grávidas. Elas têm, já teve o caso da Cláudia Leite, muitos casos estão aí na mídia de que elas engravidam, têm um bebê e daqui a pouco já estão aparecendo de barriga de fora, toda, né, barriga perfeita. Como é que é? Dá para fazer essa cirurgia logo depois do parto? Na verdade, não é o indicado, não é correto. Isso aí, o correto é o corpo da mulher, ele se prepara durante 9 meses e se prepara todo mês para engravidar e depois durante 9 meses ele se prepara para gerar essa criança, vai gerando a criança e depois para nutri-la, para amamentá-la, aquela coisa toda. Então, existe um período natural em que isso vai regredindo e vai voltando o corpo da mulher ao normal. Tá? Então, antes de 6 meses, no mínimo 6 meses, assim, o ideal mesmo, entre ali, depois dos 8, 10 meses, 1 ano, isso dependendo da evolução da pessoa, de como está o neném, às vezes ainda está aumentando, com 2 anos não tem por que fazer uma cirurgia na mão, é contraindicado. Tá? Então, é necessário respeitar o puerpério, que é o nome do período pós-parto e depois toda a recuperação e a fase de amamentação e tudo para que a pessoa volte para o seu peso normal e a criança também não dependa mais tanto da pessoa, da mãe. Tá? Então, isso existe muito sensacionalismo a respeito. Temos aqui mais uma perguntinha de um internauta, é o Roberto Schroeder de Timbó. Ele pergunta, em relação à anestesia, o paciente assume um termo de responsabilidade, mas como ele pode saber se corre riscos? Na verdade, viver é um risco. A gente anda na rua e tem o risco de estar vivo. Tá? Claro que, como eu falei antes do risco das cirurgias plásticas, o risco anestésico também existe. Agora, esse mito do medo da anestesia, ele vem da década de 50, 60, quando se começou a operar mais, que começou a existir um certo desenvolvimento, mas a anestesia ainda era muito empírica, assim, não existia a eletrônica que existe hoje. Então, o paciente ele não era monitorizado tão profundamente quanto é hoje. Hoje, o anestesista tem condições de saber exatamente quanto oxigênio está sendo respirado, quanto CO2 está sendo eliminado, quanto de medicação está sendo injetada, enfim, tudo online. Tá? É um computador, literalmente, que tem o equipamento da anestesia é acoplado a computadores, assim, monitores. Antigamente não, era tudo clinicamente, então a pessoa media a pressão na mão, pegava o pulso na mão, fazia e observava se estava ficando roxo, então se tivesse roxo podia estar faltando oxigênio, sobrando CO2, hoje em dia é tudo computadorizado, então a segurança aumentou muitíssimo, mas isso não exclui o risco de ter uma intercorrência anestésica. E é imprevisível, às vezes, por exemplo, o medo que todas as pessoas têm é uma coisa chamada choque anafilático, todo mundo tem medo disso, mas que é uma forma de reação alérgica extrema, que pode levar à morte. Tá? Mas até num teste alérgico, a pessoa que tem alergia a determinada coisa poderia ter isso. Então não existe um teste para saber. Só que, claro, todo mundo, os anestésicos usados, a pessoa vai sendo exposta aos poucos. Então, o anestésico no dentista, um pequeno sinal, que é uma forma de anestésico usado. E tem os outros anestésicos gerais, né? E o anestesista, ele é treinado. Assim como o cirurgião plástico faz um estudo longo para poder executar a cirurgia plástica, o anestesista faz para poder fazer anestesia. Né? E como é que agora a gente fala um pouquinho sobre custos, né? Antigamente era muito mais caro fazer as cirurgias plásticas. Como é que está sendo... Agora está mais acessível, tem parcelamento, como é que está isso? Na verdade, assim, a dinâmica do mundo mudou. A formação de terceiro grau está mais difundida, então o número de profissionais aumentou em todas as áreas, seja ela na medicina ou em qualquer outra área. Então o número de profissionais no mercado aumentou bastante. Isso faz com que a lei da oferta e da procura que faça com que os honorários praticados sejam menores do que eram antigamente, quando existia um cirurgião por estado e olhe lá. Então, isso mudou bastante. Então, ele está bem mais acessível do que já foi um dia. Então, aquela pessoa que acha que é impossível fazer uma plástica, pode procurar sem medo. Ela não é uma coisa barata, porque ela envolve muita coisa, envolve internação hospitalar, envolve uma equipe de cirurgia, envolve uma equipe de anestesia, todos esses cuidados e tudo. Mas ela não é uma coisa assim que era do outro planeta, como era antigamente, assim, talvez, assim, uma coisa extremamente cara, que só os muito ricos poderiam fazer. Isso não é mais assim. Parcelamentos, essas coisas, isso depende, as linhas de crédito existem para tudo hoje em dia, então a pessoa ela vai acabar com o próprio cirurgião fazendo à vista, mas às vezes vai num banco e o banco fornece. Né? O que eu oriento as pessoas que vão procurar uma cirurgia plástica é nunca darem um passo maior que a perna, porque é uma cirurgia. Ela não vai comprar uma mama, não vai comprar um abdômen que vai ter assim, 100% de certeza que o abdômen vai ficar daquele jeito. Então, numa eventual complicação, pode existir a decepção
e aí depois ainda fica aquela dívida e aquela coisa que só traz um dissabor. Então tem que ser uma coisa muito bem estudada para a pessoa que vai fazer, estar bem centrada, sabendo bem o que quer e com condições para fazer. Quanto está custando, em média, uma cirurgia plástica das mais comuns, assim? Eu acho que é muito relativo, depende de cada caso, é lógico, mas, assim, das menores às maiores, entre 5 e 10, 12 mil reais, a pessoa faz uma cirurgia plástica. Tá? Depende, às vezes um pouco menos, dependendo de cirurgias menores, assim, tipo, né? Então, às vezes, sei lá, de 4 a 12 mil reais. Ó, aqui temos mais uma pergunta da Bernadette Silveira, de Blumenau. E é uma pergunta um pouco mais pessoal para ti. Ela quer saber se tu, como cirurgião plástico, vocês têm planos, alguma coisa para quem não tem muito recurso financeiro, né? Na verdade, existem empresas que fazem isso, assim, mas eu volto à resposta que eu dei, tá? A pessoa tem que se programar e tem que ser uma coisa muito tranquila, assim, não deve ser nada, não se deve dar um passo maior que a sua perna. Ela jamais deve cortar uma necessidade real ou alguma coisa para fazer isso, né? Claro que é um tratamento médico, tudo a gente quer uma melhoria, sim, mas assim, o cirurgião consciente vai inclusive pensar nisso, porque nós não tratamos, eu pelo menos, não trato uma mama, eu trato uma pessoa e o contexto dela inteiro, no que ela quer, vem me procurar, no caso, uma mama, ou então alguma coisa assim. Mas a medicina, antes de ser cirurgião plástico, todos nós somos médicos. Qual é a hora de parar de fazer cirurgia plástica? Às vezes a pessoa quer fazer muito, muito, muito e às vezes perde um pouco a noção, quer se transformar numa pessoa que na realidade ela não é, né? Ou um artista famoso, que quer ser igual a Gisele Bündchen, ou igual a Xuxa. Existem promessas a respeito disso que são... isso não deveria ser prometido, isso não é verdade, a pessoa jamais deveria querer uma coisa nesse sentido. Existem síndromes até psiquiátricas que descrevem coisas desse tipo. Por exemplo, Michael Jackson era um paciente psiquiátrico nesse sentido. Existe uma síndrome chamada dismórfia corporal, que um dos sintomas são múltiplas cirurgias plásticas. A pessoa chega ao consultório e às vezes mostra para o cirurgião um segmento corporal que está perfeito, mas ela não suporta aquilo. E ela vai procurar e procura vários colegas até que encontra alguém que opera. Tá? Então, na verdade, isso também serve para as pessoas que querem ser alguém. A pessoa tem que ser ela mesma. E dentro do contorno que ela recebeu, geneticamente dos pais, enfim, que a vida lhe trouxe, ela deve ter, talvez, harmonia consigo mesma. E aí sim, uma pele que está sobrando, né, tentar harmonizar, mas nesse sentido, com o pé muito no chão. Doutor, tu tens um website, né? Tu pode passar o endereço agora? Tem, é o meu nome, é www.fabriciomanoel.com.br e lá tem um site, não é um site muito pesado, ele tem algumas informações sucintas, mas que pode orientar os pacientes que têm algum tipo de curiosidade ou perguntas, enfim, para esclarecer um pouco os pacientes. E quem quiser te procurar no consultório aqui em Timbó, Tá. na Bellicorp? Sim, na Clínica Bellicorp e na Clínica do Dr. Tadeu de Góes. Tá bom, obrigada, Fabrício, pela entrevista. Estamos ok, obrigado, agradeço. O Saúde para Todos. Olá. Uma boa tarde e até o próximo programa.